Primeiras discussões. Então, a história se passa numa cidade fictícia chamada Cold Land, agrupada no mapa de um condado americano real. Então, esse condado de Cushing existe realmente nos Estados Unidos e foi fundado em 1906. Ele é um dos 87 condados do estado de Minnesota, e realmente a sede deste condado é International Falls. Então, é realmente real. E outras cidades também que são citadas na obra são reais. A escolha deste condado se deve ao fato de que a cidade de International Falls, ela é tida como uma das cidades mais frias dos Estados Unidos. Então, situar Cold Land dentro das proximidades é a estratégia necessária para justificar o clima frio e sombrio da cidade, onde será desenvolvida ou desenrolada as tramas principais. Então, como temas que vão estar presentes nesse romance sobrenatural, vamos falar sobre preconceito, sobre bullying, depressão, que são alguns dos principais temas retratados nessa obra. Contudo, nós vamos destacar como principal símbolo da obra do amor dos protagonistas Avila Curtis e Ulier, a flor Muguet. Então, esta flor, esta rosa, ela simboliza o amor e é o ápice do ultrarromantismo, pode-se assim dizer, que está presente na obra. Uma rosa bela, que exala um incrível perfume, mas contudo é venenosa. Então, essa é a contrariedade necessária para explicar os perigos de quem decide se aventurar nos embalos do amor. O cheiro de tal rosa é a marca registrada do mistério de Ulier. Como explica a própria personagem Avila Curtis, na página 61 e 62, então temos o seguinte: por fim, acabei descobrindo o cheiro misterioso que me guiava para caminhos desconhecidos em busca de solucionar o enigma a respeito da figura do meu desconhecido. Era uma flor chamada Muguet, também conhecida como lírio do vale, círio de Nossa Senhora, convarária, flor de maio, lírio com vale, muguet e muguet do vale. Ela é pequenina, mas exala uma magnífica essência capaz de deixar você louco, no bom sentido. Além disso, dizem que ela representa a rosa da boa sorte. O interessante é que no período do inverno, essa flor entra em uma espécie de sono. Quando chega a primavera, suas folhas anunciam que a fênix morta está prestes a ressurgir. Então logo começa a espalhar o seu adorável odor por entre os ventos uivantes. Mas por trás da beleza misteriosa da flor, existe também um cuidado especial a ser tomado. Ela é venenosa. Primeiras discussões. Então, a história se passa numa cidade fictícia chamada Cold Land, agrupada no mapa de um condado americano real. Então, esse condado de Cushing existe realmente nos Estados Unidos e foi fundado em 1906. Ele é um dos 87 condados do estado de Minnesota, e realmente a sede deste condado é International Falls. Então, é realmente real. E outras cidades também que são citadas na obra são reais. A escolha deste condado se deve ao fato de que a cidade de International Falls, ela é tida como uma das cidades mais frias dos Estados Unidos. Então, situar Cold Land dentro das proximidades é a estratégia necessária para justificar o clima frio e sombrio da cidade, onde será desenvolvida ou desenrolada as tramas principais. Então, como temas que vão estar presentes nesse romance sobrenatural, vamos falar sobre preconceito,
sobre bullying, depressão, né, que são alguns dos principais temas retratados nessa obra. Contudo, nós vamos destacar como principal símbolo da obra do amor dos protagonistas Ávila Curtis e Ulier, a flor Muguet. Então, esta flor, esta rosa, ela simboliza o amor e é o ápice do ultrarromantismo, pode-se assim dizer, que está presente na obra. Uma rosa bela, que exala um incrível perfume, mas contudo é venenosa. Então, essa é a contrariedade necessária para explicar os perigos de quem decide se aventurar nos embalos do amor. O cheiro de tal rosa é a marca registrada do mistério de Ulier. Como explica a própria personagem Ávila Curtis, na página 61 e 62, então temos o seguinte: por fim, acabei descobrindo o cheiro misterioso que me guiava para caminhos desconhecidos em busca de solucionar o enigma a respeito da figura do meu desconhecido. Era uma flor chamada Muguet, também conhecida como lírio do vale, círio de Nossa Senhora, convarária, flor de maio, lírio com vale, muguet e muguete do vale. Ela é pequenina, mas exala uma magnífica essência capaz de deixar você louco, no bom sentido. Além disso, dizem que ela representa a rosa da boa sorte. O interessante é que no período do inverno, essa flor entra em uma espécie de sono. Quando chega a primavera, suas folhas anunciam que a fênix morta está prestes a ressurgir. Então logo começa a espalhar o seu adorável odor por entre os ventos uivantes. Mas por trás da beleza misteriosa da flor, existe também um cuidado especial a ser tomado. Ela é venenosa. Dando continuidade, citações literárias. Flobera Lobo, ou mais conhecida como Flobera Espanca, livro de mágoas. Ávila escolhera um dos poemas dessa poetisa portuguesa para recitá-lo na festa de fim de ano escolar, quando tinha apenas 8 anos de idade e residia na cidade de International Falls. Livro de Mágoas foi o primeiro livro publicado por Flobera em 1919 e na época eu gostaria de ter publicado Black Wings, né? Não em 1919, mas na época entre 2015, que foi o primeiro período que eu publiquei essas minhas obras independentes, então eu gostaria de ter publicado Black Wings como meu primeiro livro. Então a alusão a esta obra é explicável, já que de fato não ocorreu, foi o Reino Mágico de Mystic, porque nós tínhamos que fazer alguns ajustes nesse sentido na obra Black Wings, então ela foi posteriormente publicada, como eu expliquei para vocês. Então, não é citado em minha história um poema específico que Ávila recita neste momento, né, nesse recital de literatura, mas eu particularmente gosto do Neurastemia, do qual eu destaco apenas algumas estrofes que vocês podem acompanhar também no vídeo, certo? No slide. Chuva, tenho tristeza. Mas por quê? Vento, tenho saudade, mas de quê? Ó neve, que destino triste o nosso! Ó chuva, ó vento, ó neve, que tortura! Gritem ao mundo inteiro esta amargura. Digam isto que sinto, que eu não posso. Então, temos essa aqui, certo? A segunda referência é Lois Merrill Jones, que foi uma pintora negra que nasceu em Boston, nos Estados Unidos, e ela pertenceu a esse movimento chamado de New Negro Movement, e ela foi a Lois Jones foi a única pintora africana do período de 1930 a 1940 a ter influência sobre os demais artistas da época, pois o movimento que ela fazia parte mesclava a cultura africana com a cultura americana. Eu deixo até o link de alguns sites com informações
e belíssimas imagens das obras da Lois. Também vai estar disponível na descrição deste vídeo também. É citado no meu livro o nome dessa artista, em comparação às atividades também que vão ser desenvolvidas pela artista, que é a mãe da Ávila, né? Ela é uma pintora também, a senhora Alexia Van. Ela é também pintora, então, em comparação aos trabalhos que ela faz, a citação da Lois, uma importante artista americana. Outra contribuição literária, outra referência literária que vamos ter é o Geoffrey Chaucer, que é o autor da obra Canterbury Tales, que é um livro que a Ávila está lendo na parada de ônibus quando conhece pela primeira vez o Lier. Também é o livro que o Lier envia a Ávila anonimamente, visto que no acidente de ônibus que a Ávila vai sofrer, ela perde esse exemplar antigo desse livro que ela gostava muito. E ele, sensibilizado com isso, compra um novo exemplar e envia pelos correios de forma anônima. Este livro é traduzido como os Contos da Cantuária e foi escrito em 1387 pelo Geoffrey. E é um marco na história da literatura inglesa medieval, uma vez que o autor escreveu tal obra em inglês, abandonando o latim e o francês, que eram as línguas mais comuns de obras publicadas naquele período na Inglaterra. Então, o livro apresenta histórias escritas em prosa, contos e versos que narram a jornada de vários peregrinos rumo à Catedral da Cantuária, onde estão os restos mortais do Santo Tomás Becket, arcebispo, que fora assassinado pelos seguidores do rei Henrique II em antigas disputas entre a Igreja Católica e o rei da Inglaterra. É proposto que cada peregrino na história narre algum fato, algum acontecimento, para tornar a viagem dos mesmos mais tranquila e, ao mesmo tempo, menos cansativa, certo? Outra referência que vamos ter é a banda Zandria, uma banda alemã de metal gótico que eu gosto muito. E, especialmente, o meu gosto pessoal, com certeza está impregnado neste livro, como eu aprecio o metal sinfônico, o doom metal, gótico, metal gótico, então tem algumas referências de bandas que eu curto muito. Então, o próprio estilo musical que a banda segue tem uma pegada bem ultrarromântica. E a Ávila, a personagem principal, ela vai dar de presente, ela vai presentear sua amiga Lily com CDs dessa banda, quando ela pensa que quem na verdade enviou esse exemplar do livro, Canterbury Tales, foi a Lily. Na cabeça dela, ela pensa que foi Lily que enviou, então nada mais do que recompensar, e ela recompensa a amiga com CDs de bandas que ela gosta. Edgar Allan Poe, ele é a última referência dentre as referências literárias e musicais, né, presente na obra, por assim dizer. Então, Edgar Allan Poe, ao longo do livro, Ávila recebe de presente de Lynn outro presente, né, como esses personagens eles gostam de presentear uns aos outros. Então, ela recebe de Lynn, que é um policial que vai gostar dela, enfim, vocês vão ler e vão entender a história. Ela recebe dele um livro de contos e poemas do escritor Edgar Allan Poe. Então, quem conhece os meus trabalhos sabe que eu gosto muito de Edgar Allan Poe, porque eu desenvolvi meu TCC no curso de letras sobre esse autor, e desde então sou fã de sua obra e de sua vida. Então, não poderia deixar de citar, né, esse personagem que tem uma intertextualidade com a Ávila a partir das características românticas de sonhador, de buscar vivenciar o amor, traídos por aquele, tanto Edgar como Ávila vão ser traídos por aqueles que diziam ser seus amigos, e pior ainda, né, todos eles são perturbados por seus medos e dilemas pessoais que levam cada um a distintos caminhos nesse sentido.
Então, digo isso em relação até interessante, que a própria morte do Edgar Allan Poe até hoje é um mistério. Então, além da vida dele ter essa ligação, a morte dele também tem ligação com a morte de Ávila na história, né? Então, liga também esse fato real de Poe com a morte da própria personagem Ávila, que vai ser um mistério para seus familiares e amigos, que só mesmo a personagem em si, né, enquanto espírito, vai saber o que de fato foi a real causa de sua vida ter sido ceifada. No livro também é citado os contos A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe, e uma frase do conto Ligeia, que para mim é a minha predileta, a minha assinatura em algumas redes sociais antigas também. O homem não se entrega aos anjos, nem se rende inteiramente à morte, senão pela fraqueza de sua débil vontade. Então, é uma frase que eu gosto muito. A personagem Tessie, que é irmã de Ávila, ela vai ler o poema O Corvo como uma forma de homenagear a irmã no funeral. E no poema é nítido o subjetivismo, o sentimentalismo, a adoração do amor e da mulher, melancolia, pessimismo, morte, a atmosfera sombria que indica o estado da alma humana do jovem que perdera sua donzela arrancada e sendo levada pelos braços da morte. O animal corvo é o porta-voz de tristes momentos e indagações apresentados pelo narrador, e não existindo, pois, poema perfeito para ser recitado nesse clima fúnebre. E, além disso, a grande intertextualidade que o poema tem com todos os acontecimentos que levam à vida, que estão presentes na vida e na morte da personagem Ávila Curtis. Então, quem lê vai com certeza ter esse despertar de intertextualidades. Conto com vocês no próximo podcast número 2 para finalizarmos todos os segredos de conhecendo a nossa trilogia Black Wings. Tchau, tchau, pessoal! Oi, pessoal! Esse é o segundo podcast Conhecendo os Segredos do livro Black Wings, parte 2. O universo angélico, do real ao imaginário. O que são anjos? Discutir o conceito de anjos é saber que há uma evolução daquilo que se é definido, a partir do momento que adquire novas concepções oriundas de pesquisas inerentes ao momento histórico. Então, se você pegar desde as antigas civilizações e respectivas mitologias e religiões, elas buscam a compreensão simbólica deste ser chamado de anjo. Segundo o Nunes, o pesquisador, do qual seu trabalho ele serve para que nós aprofundamos essa pesquisa sobre anjos, ele vai dizer que na Pérsia, Babilônia e Índia acreditavam que tais anjos eram, na verdade, seres sobrenaturais, regentes de diferentes fases da vida. Se a gente também for observar histórias da Síria e da Grécia, também vamos ter como um acréscimo dentro dessa questão, desse conteúdo imagético do anjo, a caracterização destes seres através de traços que vão estar presentes em obras de arte medieval. Então, por exemplo, dentre as contribuições gregas para a figura do anjo, o acréscimo de asas, segundo o pesquisador Nunes. Além disso, com o advento do racionalismo, o pesquisador vai dizer que esses anjos eles vão ser entendidos como personificação de energias divinas. Contudo, foi no judaísmo e no cristianismo que esses seres, de certa forma, ganham dimensões de popularização em várias culturas também.
E aí ele menciona que no livro sagrado, denominado de Bíblia, há pelo menos a citação deste termo anjo, 108 vezes no Antigo Testamento e 165 vezes no Novo Testamento. Então, estudar a complexidade dos anjos e de suas origens foi fundamental para a criação de uma doutrina chamada de angeologia, e que ela tem como característica esse estudo da natureza, da questão ética, da questão moral e das próprias atividades que são desenvolvidas pelos anjos, tá certo? Então, a definição, o conceito, é que um anjo é um mensageiro, é um portador de ações ou avisos de certas divindades, e eles aparecem em várias histórias como seres espirituais, invisíveis, racionais, morais, imortais, inteligentes e poderosos, segundo a afirmação do pesquisador Nunes. Então, essas são as características que vão ali fazer parte do que é ser um anjo. E dentre a pesquisa do Nunes, ele vai dizer que esses anjos, esses seres, foram criados em uma época que precede o surgimento do homem. E eles foram dotados também de livre-arbítrio, assim como nós, os anjos, segundo a pesquisa do Nunes, também é dotado de livre-arbítrio, ou seja, ele detém uma liberdade para seguir os lados das forças distintas que regem o nosso universo, que nós acreditamos ser o bem e o mal. Então, pessoal, outro pesquisador, o Peggs, ele vai falar sobre a hierarquia angelical, que é aquela mais aceita dentre os estudos, é a presente na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que vai apresentar as classes ou hierarquias angelicais em ordem divina descendente. Então, serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Dando continuidade, já no livro Hierarquia Celestial, ou popularmente conhecido como Pseudo-Dionísio, nós encontramos a hierarquia angelical dividida em 3 grupos. É importante observar essa divisão porque foi a divisão que eu adotei quando eu desenvolvi a trilogia Black Wings. Então, o primeiro grupo formado por serafins, querubins e tronos. O segundo grupo formado por domínio, poder e autoridade. E o terceiro, principados, arcanjos e anjos. Então, a partir dessas observações, foi que eu montei essa ordem dos membros pertencentes ao Conselho Divino da Banca Celestial Julgadora. Há um momento na história que o anjo Uliê e Rubi, bem como a humana Ávila, eles são chamados para responder por seus crimes e pecados. E neste recinto há essa hierarquia angelical, essa hierarquia divina, a qual vocês podem acompanhar no trecho em que a narradora Ávila assim descreve. Abre aspas. Antes de tudo, devo descrever como era composta a banca julgadora do Tribunal Celestial. Apesar de não entender a língua dos anjos, deduzi que as inscrições acima das cadeiras indicavam a nomeação e os agrupamentos das tríades angelicais. Recordei de algumas poucas conversas que tive com o Lier e de alguns textos da Suma Teológica de São Tomás de Aquino e de São Dionísio, que estudei há 3 anos atrás para um trabalho sobre religião. Segundo todos esses apontamentos, a primeira tríade, cujos assentos estavam no meio, eram formadas por aqueles que estão mais próximos de Deus, os serafins, querubins e os tronos. Nesta última categoria fazia parte o anjo ancião. Na verdade, os tronos eram compostos por 24 membros que representavam a autoridade da vida.
Do outro lado, no lado esquerdo, a segunda tríade é composta pelos anjos das dominações, virtudes e potestades, classe que pertence aos anjos do nascimento e da morte. A maioria desses anjos interferem no mundo material e espiritual, ou seja, estão em contato com a humanidade. Eu desviei o meu olhar para a terceira tríade, que são aqueles mais presentes ainda em nossas vidas, chamados também de anjos ministrantes. Dentre eles estão os principados e os arcanjos, esses últimos mais conhecidos das histórias bíblicas. De cada tríade, um representante estava à frente, representando seu respectivo grupo. O anjo ancião da classe do trono, Mantizier, o anjo da morte da classe dos potestades, Aurier, e o arcanjo e o anjo principado, Orim. Fecha aspas. Então, essa aqui é a forma como Ávila vai descrever quando ela observa toda aquela composição da banca celestial julgadora. Voltando a discutir o que são anjos, é possível que eles assumam formas humanas visíveis para fazer valer sua missão especificada pelo Criador ou Eterno. Assim como o ser humano tem a capacidade de influenciar seus semelhantes, o pesquisador Nunes acredita que este mesmo ser, o anjo, ele também tem um poder cabível a influenciar outros anjos. Nos estudos teológicos, os anjos não possuem fraqueza, mas na história Black Wings, os anjos possuem as fraquezas e sentimentos humanos. Segundo a fala do personagem Ulier, levando em conta sua própria fraqueza por amar um ser humano, Ávila, temos, abre aspas, sim, como qualquer outro ser, temos qualidades, defeitos, sonhos, pesadelos, dignidade. Não posso dizer a fraqueza de meus irmãos. A única explicação que eu encontrei para minha fraqueza é que não sei explicar qual força me faz desejar ser humano, compartilhar com você todos os meus sentimentos, desejos e arrependimentos. Fecha aspas. Para complementar o pensamento de Ulier, na fala do personagem Mantizier, um dos 24 anjos que pertencem a essa banca julgadora que também está na obra, ele diz o seguinte, abre aspas, reconheçamos que temos um lado fraco também. Se nós não fôssemos fracos, não teríamos presenciado os arcanjos revoltados e caídos, sangue de nosso sangue. Aqueles rebeldes, inconsequentes, egoístas e mesquinhos são a prova viva de nosso lado fraco. Fecha aspas. A respeito dos anjos caídos, nos próximos livros que fazem parte da trilogia Black Wings, Almas Perdidas e Campos de Sangue, vai ser explorado com mais riqueza de detalhes a condição final ou o destino de cada personagem. Voltando à história, cada cidade, no livro 1, Black Wings, tem o seu próprio representante angelical. Trazendo, vamos dizer, um link com as pesquisas do Nunes, ele vai dizer o seguinte, Deus dividiu as nações de acordo com o número dos anjos. Assume-se que Deus tenha nomeado um ou mais anjos para cada uma das nações. Deixar seu próprio principado poderia significar infidelidade no cumprimento de seus deveres. Como assim? Assim como na história, cada anjo ele reside em uma localidade e ele cumpre as suas funções naquela localidade. Abandonar o posto, né? E sair daquela cidade, ir para outra cidade, é, no mínimo, uma falta de responsabilidade e de compromisso com o seu dever. E Nunes acredita
que, assim como Deus dividiu as nações de acordo com a quantidade de anjos, cada anjo, portanto, seria responsável por aquela nação e não poderia deixar ela, vamos dizer assim, abandonada, porque estaria infringindo as regras de seu próprio ofício. Sendo assim, continua outro pesquisador, Peggs, ele vai dizer que Deus destina um anjo da guarda para cada homem. Essa observação do pesquisador Peggs é importante porque na obra Black Wings isso se aplica. Vamos observar a explicação do personagem Mantizier sobre os anjos da guarda, com base no que nós discutimos anteriormente. Abre aspas. O anjo da guarda está ao lado do Filho do Divino na Terra, em algumas etapas cruciais em sua vida. Quando vê que esta pessoa pode seguir com seus próprios pés, quando a pessoa tem a noção do bem e do mal, a missão deste anjo está acabada. Então, o que é que ele está querendo dizer nessa citação? Na citação da obra, né? No caso de Black Wings, a interpretação que é dada é que aquele anjo, ele está ao teu lado até que você, entre aspas, tenha um conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que você tem o conhecimento do bem e do mal, você age com suas escolhas, com suas ações, e elas geram responsabilidades que não são mais cabíveis ao anjo da guarda, porque até aquele momento ele te guiou em busca desse conhecimento. E você adquirindo esse conhecimento, você tem a responsabilidade para toda a vida de realmente arcar com suas ações. Diferentemente de outros estudos teológicos que dizem que os anjos nos acompanham desde o nascimento até a nossa morte. Então, tem algumas diferenças. Nos ensinamentos teológicos, tendo como base a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, os anjos da guarda estão sempre na companhia dos homens, aos quais foram destinados a zelar por suas vidas até o seu último suspiro. Ou seja, independente de seu credo moral, cada um de nós temos um ser celestial ao nosso lado. Mas na história, a personagem Ávila, em Black Wings, não possui um anjo da guarda, como é explicado pelo personagem Mantizier. Abre aspas. Ela, Ávila, não foi iniciada corretamente na religião, e como nunca buscou seguir algumas normas, como por exemplo o batismo, a cada dia ela foi se distanciando de seu guardião. Mas em uma dada etapa de sua vida, sua fé em uma força benévola e atos cristãos, como praticar sempre o bem, fazem da menina uma filha do nosso Pai, assim como tantos outros. Então, o que ele quis dizer? Dentro da história, né? A história é regida por um aspecto de religiosidade, então essa religiosidade determina as regras que os personagens vivem. Por ela não ter sido batizada, a mãe dela não tinha uma ligação muito, vamos dizer assim, direta com religião, com espiritualidade, então deixou ela livre. Ela não foi batizada, ela não teve vamos dizer assim, os iniciamentos corretos dentro de uma prática religiosa e ela, de certa forma, foi distanciando de seu anjo da guarda. Então, esse é o motivo de Ávila não ter um anjo da guarda. Mas isso não significa que ela estaria correndo o risco de perder sua alma por não ter um anjo da guarda. A partir do momento que ela também, quanto ser, evolui, adquire esse conhecimento do bem e do mal e faz suas escolhas, ela tem a opção de praticando o caminho do bem, que é um caminho árduo, que é um caminho difícil, que é um caminho muitas vezes solitário, muitas vezes é um caminho que é bastante julgado pelas pessoas, mas você optando pelo caminho do bem, você consegue ter uma ligação direta com Deus e assim, independente de você ter ou não praticado certos rituais que dizem mais respeito ao homem do que a Deus, isso não vai impedir você de estar próximo de Deus. É basicamente isso que Mantizier ele diz em sua fala. Então, no final das contas, na história Black Wings, para Deus não importa o seu credo, sim o bem que você faz na terra ao seu próximo, para assim ser denominados de filhos de Deus.
Então, isso é bem interessante. Em relação ao segundo membro dos potestades, o anjo da morte, em uma conversa séria sobre sua real identidade, Ulier revela a Ávila os segredos de seu ofício. Então, os dois, como sabem, estão prestes a viver um relacionamento afetivo e é chegada a hora da verdade, a hora que Ávila quer saber, na verdade, quais são os segredos que Ulier esconde dela. E nessa hora da verdade, ele assim se pronuncia, abre aspas. Os anjos da morte são também anjos de luz, anjos formosos. A nossa missão é cumprir o que está escrito no livro do destino de cada pessoa, ou seja, conduzir suas almas para uma possível nova vida, quando assim chegar a hora. Fecha aspas. Sobre a morte, assim fala o personagem Ulier. Abre aspas novamente. A morte não é algo bonito, então você imagina toda a revolta, dor e desespero que envolve um indivíduo e o leva a pensar que somos seres indignos e cruéis. Na verdade, somos até amaldiçoados pelos mortais que não nos enxergam como anjos. Somos qualquer coisa menos anjos. Fecha aspas. Então, aqui, o ofício de ser um anjo da morte para Ulier é um ofício muito pesado, porque é um ofício de incompreensão, tanto da parte dos humanos como da própria parte dos anjos. Eles estão aí, os anjos da morte, para cumprir essa determinada missão, mas isso não significa que é algo fácil também para eles. Então, depois das explicações dadas por Ulier e oriundas de suas reflexões sobre como possivelmente a própria Ávila e outros seres humanos enxergam a morte ou os anjos da morte, Ávila assim se expressa. Abre aspas. De uma certa forma, era uma classe que não possuía laços íntimos de amizade com outros anjos. E por se sentirem envolvidos em uma atmosfera de tristeza e dor, se isolavam dos outros, vivendo em seu próprio mundo fechado. Muitas vezes eles preferiam viver em outros lugares longe do céu, por se sentirem não agraciados com a vida que se resume a ceifar vidas, se tornando revoltados, mal compreendidos e, geralmente, de uma vez por outra, se tornavam anjos caídos, por estarem mais próximos de serem tentados pelos próprios sentimentos que geravam dúvidas e questionamentos obscuros em sua mente. Mesmo sendo anjos, possuem fraquezas que se assemelham aos humanos. Fecha aspas. Então, isso é bem importante porque Ávila, após a conversa que ela tem com Lier, ela assim entende como é a dinâmica da vida desse anjo da morte, né? No cumprir o dever. Em se tratando do processo do anjo da morte de anotar o nome da próxima pessoa a morrer no livro do destino, segundo o personagem Ulier, ele vai contar nessa fala como ocorre o processo de fulano de tal vai morrer dessa forma, enfim, como acontece esse processo na visão do livro, né? Não diz respeito a uma visão teológica, enfim. Abre aspas. Involuntariamente envolvidos num processo misterioso de inconsciência, escrevemos o nome da pessoa cujo tempo de vida acabou. Não sabemos quem é, o que faz da vida. Só adquirimos essa consciência deste ser, cuja vida será ceifada, no instante que vamos cumprir com a nossa parte. Fecha aspas. Só, pessoal, que tem uma grande reviravolta neste modo como os seres trabalham a perspectiva vida e morte. Descobre-se posteriormente que Rubi, outro anjo da morte, um anjo feminino da morte, por assim dizer, escrevera no livro de Ulier um nome de Ávila. Então, ela utiliza uma força chamada de dom oculto das sombras, que é a capacidade de escolher quem vive e quem morre. Então, aos poucos e ao longo de anos e anos, cada anjo vai descobrindo uma espécie de dom oculto. Então, os anjos da morte, ele tem esse dom oculto das sombras que ele
pode interferir sim na vida de outras pessoas. E assim Ruby faz interferindo na vida de Ávila. Porque ela vai descobrir um plano de Uliê que Uliê deseja se tornar humano através das obtenções de rascunhos de um livro de feitiço antigo. No livro de magia de Enoque existe esse livro e ele acredita ter um feitiço que pode transformar anjos em humanos. E ele deseja se tornar humano para que ele possa viver um relacionamento afetivo, carnal com a Ávila, por assim dizer. Mas não um aspecto tão carnal. Ele vê que na posição de anjo, na posição de ser divino, ele está condenando diretamente a alma de Ávila ao inferno, porque ela vai, vamos dizer assim, alimentar um desejo pecaminoso por um ser celestial. Já se esse ser celestial for humano, então essa condenação ao inferno, de certo modo, não existe, porque é um relacionamento de humanos e humanos, e não um relacionamento de humanos e seres celestiais, que é um relacionamento altamente proibido e caso ocorrendo, a pessoa estaria condenada ao inferno. Mesmo sabendo do segredo de Uliê, de se tornar humano, e depois de muito refletir, Ávila está decidida a lutar pelo que sente. Contudo, ela percebe o seguinte, pessoal, que ela aceita ele do jeito que ele é, que não tem por que ele correr riscos para se tornar algo que ele não é. O risco maior é manter o relacionamento. Essa é a prova que ela precisa para continuar tendo fé de que esse relacionamento pode se desenvolver. Só que, vamos para uma citação da Ávila, abre aspas. Eu amo um ser angelical, criado para ser intocável no mundo dos vivos. Fecha aspas. Por que eu trouxe essa frase para vocês? Sabe-se que a natureza do homem é formada por duas partes, conforme nos é apresentado nos estudos de São Tomás de Aquino. Uma racional e outra sensitiva. Nessa dos sentimentos, né, essa parte sensitiva, estaria assim os afetos, as paixões, né, vamos dizer assim, um conglomerado de sentimentos conflitantes que se manifestam através do lado sensitivo do homem. Então, na obra acredita sim que esse ser, tanto os personagens humanos como os seres angélicos, eles são acometidos por experiências de sentimentos, então ele consegue identificar sentimento da raiva, do desejo, do amor, da compaixão, assim como seres humanos. Contudo, pessoal, uma questão bem interessante é levantada na obra. Como é a sexualidade dos anjos? Segundo Nunes, o ensino bíblico e canônico diz que os anjos são seres assexuados. Então, no que diz respeito à capacidade dos anjos de deterem conhecimentos sensitivos, né, semelhante aos homens, São Tomás de Aquino afirma que anjos, por não possuírem um corpo orgânico e sendo, pois, incorpóreos, são incapazes de ter esse conflito de sentimento lactante que afligem o corpo e a alma humana. Isso trazendo os estudos de Peggs, que vai estudar São Tomás de Aquino nessa perspectiva acima mencionada sobre capacidades sensitivas nos anjos. Já o pesquisador Weber, ele explica que os anjos são aparentemente seres sem sexo, então confirmando também os estudos bíblicos e canônicos que são levantados por Nunes. Jesus, em Mateus 22, versículo 28 a 30, afirma que os anjos não procriam nem se casam. Portanto, eles não têm sexo no sentido literal da palavra. Pode ser que esses seres espirituais do reino celestial tenham sexo de um modo que não conhecemos, né? Ele ainda afirma, o Peggs afirma dessa forma.
Por quê? Pensar uma perspectiva de vida, pensar numa perspectiva biológica, numa perspectiva sexual, só trazendo o conhecimento humano, ele não é viável dentro de um universo gigantesco de possibilidades diferentes de vidas, de possibilidades de interações com outros seres. Então, você não pode aplicar a biologia humana dentro de uma biologia, vamos dizer assim, celestial, entre aspas. É isso que a obra trabalha. Por que a obra trabalha com as questões de relacionamentos humanos e anjos e etc., de que isso, entre aspas, pode ser possível? Porque a biologia dos anjos e seres celestiais, por assim dizer, entre aspas, ela não é obrigada a seguir as regras biológicas do corpo do animal humano ou do animal não humano. Então, tem-se essas diferenças nesse sentido. A partir dessa perspectiva, é que traçam-se as características do relacionamento angelical na história de Black Wings, que assim é explicado por Urier. Abre aspas. O tipo de relacionamento angélico que eu falo não é igual ao relacionamento humano, em que há de uma certa forma um contato físico e sexual entre os seres. O relacionamento angelical é uma forma espiritual de ligação. É um pouco complicado de explicar. Quando Rubi tentou transformar o nosso relacionamento em algo mais carnal, eu me opus porque isso nos tornaria impuros, fecha aspas. O que é que o Lia está contando? Antes de ter um relacionamento afetivo com Ávila, há muitos anos atrás, Ulier e Rubi tiveram um relacionamento afetivo. Entre anjos é permitido eles terem um relacionamento afetivo, embora não seja aconselhável. É permitido, mas não é aconselhável. Contudo, eles têm esse relacionamento. Só que dá a entender que essa proposta de que eles têm algum tipo de capacidade de possuir seres humanos para ter experiências carnais. E quando isso foi proposto para Urier não aceitou e Rubi ficou indignada. Eles colocaram fim nesse relacionamento, continuaram sendo amigos, mas ela colocou ele no patamar de obsessão. Ele não quis ser meu, ele não será de ninguém. Quando ela descobre que ele nutre sentimentos e que não são sentimentos da forma que ela tinha, da experiência que ela gostaria de ter, é um amor tão puro, tão digno, que ela tenta a todo custo corromper esse tipo de relacionamento e impedir que esse tipo de relacionamento, de fato, possa ter alguma perspectiva de realizar-se. Então, é por isso que ele sempre enfatiza, vamos dizer, essa relação que ele teve com o Rubi, esse medo que ele teve com o Rubi, de que esse tipo de relacionamento pudesse se repetir, mas ele vê de uma certa forma diferente na perspectiva da figura de Ávila, e assim ele tenta realmente ter esse relacionamento com ela. O pesquisador Peggs vai falar sobre a questão da diferença das leis humanas e leis divinas em seu estudo. Não se preocupe, pessoal. Todas essas referências estarão no final do podcast, onde vocês terão acesso a esse estudo. Então, ele traz essa diferenciação de leis divinas e leis humanas. E quando ele diz que se humanos e anjos infringirem leis divinas, eles podem mergulhar-se no pecado, que pode ser definido, abre aspas, como um ato ou omissão voluntária em matéria ilícita, que é contrária ao bem de Deus, ao bem do próprio homem ou do nosso próximo, segundo Pérez. Para São Tomás de Aquino, ele lembra o que São Tomás de Aquino postula sobre o pecado, ele causa feridas na alma do homem. Tais feridas são a ignorância, malícia, fragilidade e, dentre outras feridas que nos causam profundo arrependimento, profundo mergulho em situações repetitivas que vão fazer com que a nossa vida, entre aspas, tenha um declínio espiritual. Então,
Ele traz mais questões referentes ao estudo do pecado, relacionado com os próprios 7 pecados capitais, né? A soberba, a avareza, gula, luxúria, preguiça, inveja e ira. Mas, dentre todos os pecados, ele nos lembra, o pesquisador Peggs, que há aqueles que podem ser considerados menos graves, chamados de veniais, e aqueles que podem ser considerados mais graves e terrivelmente perigosos ao homem e principalmente à sua alma. São chamados pecados mortais. Tomás de Aquino define o pecado mortal como aquele que causa a morte da alma, destruindo nela a caridade, que é o princípio e fonte da vida sobrenatural. Então, por que o Peggs ele traz muito São Tomás de Aquino nessa discussão do pecado e por que estou trazendo também ambos para discutir o pecado? Porque o pecado vai ser o ponto principal e final e que vai ser o ponto, vamos dizer assim, que vai gerar discussões futuras nos outros livros a partir desse relacionamento que a Ávila e o Ulier vão tentar estabelecer e esse pecado mortal de um ser humano amar um ser divino e de um ser divino amar um ser humano. Então, na história, o foco principal da luta de Ulier é a preservação da alma de sua amada Ávila, a preservação diante da perspectiva de ser condenada ao fogo do inferno. Quando ele pensa que alimentar o desejo de amar um anjo celestial poderia correr sérios riscos de cometer um pecado mortal. E sendo assim, se não houvesse formas de sair deste estado de pecado mortal, Ávila poderia ser condenada ao inferno, lugar destinado à punição de almas corruptas. E é assim que ocorre o julgamento da alma humana da personagem Ávila, quando ela sofre um atropelamento causado por Rubi, que é o anjo da morte responsável pela cidade de International Falls. Então ela vai visitar, vai para o enterro da avó dela, e durante esse período que ela está de luto, que ela está visitando a cidade, Rubi envolve Ávila em um acidente de automóvel e a alma de Ávila é finalmente elevada a um plano espiritual, no qual estão presentes esse conselho angelical, responsável pelo julgamento tanto dela como dos anjos envolvidos, Ulier e Rubi. O que o Peggs afirma é que é possível, após a morte de um dado indivíduo, o julgamento da alma humana realmente acontecer. E para isso ele traz o que São Tomás de Aquino postula sobre a questão da alma, que ela pode ser sentenciada e colocada no céu, no purgatório ou no inferno. Então aqui ele traz esses 3 lugares que podem ser destino da alma humana, embora na história ele trabalhe muito a questão de céu e inferno, de uma forma muito forte, essa dualidade de céu e inferno, dando a entender que existe sim um terceiro ponto, um terceiro lugar, mas não tão explorado na história. Poderia ser o purgatório? Poderia. Então vamos aqui adiante. Na história, Ávila presencia a alma do serial killer Arthur, possivelmente sendo levada, essa alma, ao inferno pelas mãos de um anjo da morte de Coldland, embora ela não tenha visto as feições desse anjo. O que é que acontece, para que vocês possam entender? Este serial killer, chamado Arthur, ele é um homem que ele mata diversas mulheres na cidade, mulheres que ele considera ter cometido crime de adultério, porque ele passa por essa situação e ele se acha no direito de julgar a vida das pessoas e condenar a vida das pessoas a partir de uma experiência individual que ele teve. E ele acaba tentando fazer algo contra a Ávila, porque na cabeça dele, a Ávila é muito parecida com Samantha, a sua primeira esposa, que ele matou por a questão da infidelidade.
mas não pela infidelidade, pela maldade que há nele mesmo, né? Não há justificativa para matar uma pessoa. E ele olha para Ávila e acha que Ávila é muito parecida com ela e começa a criar uma espécie de obsessão. Quando ele descobre que possivelmente Ávila está vivendo um relacionamento duplo com um policial Lin e com esse Ulier, esse estranho, ele começa a perseguir ela, vai tentar matar essa personagem, mas no final ocorre uma situação que essa personagem é salva e ela consegue ver um ser de vestes negras com um cachorro ao lado da alma de Arthur e essa alma tentando correr, essa alma tentando fugir e esse cachorro com esse ser de vestes negras perseguindo o serial killer e, consequentemente, levando-o para o inferno. Então, pessoal, a respeito dos 3 caminhos que podem seguir a alma humana, o Pegues ele traz algumas explicações oriundas dos trabalhos de São Tomás de Aquino sobre o que é o céu, sobre o que é o inferno, sobre o que é o purgatório. Então, para São Tomás de Aquino, o céu é o lugar onde será o repouso dos justos e onde mora desde o início dos tempos os anjos e seu Criador. Dando continuidade a esse trabalho, Pegues ele acredita que ao morrer há a possibilidade de uma alma entrar no céu diretamente, ou seja, sem passar por nenhum tipo de julgamento, como se a própria vida dela, as dificuldades e os sofrimentos servissem para aliviar todos os pecados dessa pessoa. Em se tratando do inferno, é o lugar onde padecem, onde a pessoa padece e sofre terríveis tormentos. Geralmente as pessoas que se rebelaram, contra a ordem divina, e cometeram pecados e crimes, que foi justamente aquela punição que houve para o personagem, o Arthur, o serial killer, na história. E por fim, o purgatório é o lugar de expiação da alma humana, no qual estão aqueles que, abre aspas, não alcançaram imediatamente a recompensa dos seus méritos. Isso é o Pegues que afirma. Então, a personagem Ávila, depois de escapar de algumas experiências de morte na história, ela tem sua vida ceifada pelo anjo Ulier. Em seu último pedido, quando ela aceita realmente a sua sentença. Então, ela está sendo julgada lá no céu, e ela diz: olha, eu reconheço o meu pecado, mas eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria que aquele que pudesse ceifar a minha alma fosse aquela pessoa que eu amo, aquele ser que eu amo, o Ulier, e não o Rubi, que ceifou de forma de vingança, como uma questão de vingança. E assim os anjos aceitam que ela retorne à vida para que Ulier faça essa transição, faça essa passagem da alma dela do plano terreno para o plano espiritual. Ela, na história, morre vitimada por um trauma crânio-cerebral, que é uma excessiva hemorragia pelo nariz, boca, ouvido, ocasionado por lesões anteriores ou várias lesões em um mesmo lugar. Porque durante a história ela vai ter tentativas de vários acidentes que acontecem. Então, ela leva pancada no ônibus, quando o ônibus vira, quase uma moto pega ela e joga o seu corpo no poste. Então, quando ela é morta, quando ela é ceifada, tudo aquilo que deveria ter acontecido com ela, todas aquelas dores que ela para ter sentido, que ela foi poupada por Ulier, acabam vindo para ela. E quando essas dores chegam em seu corpo, ela tem esse quadro dentro do hospital de trauma crânio-cerebral. A pergunta final que surge é: para onde vão os espíritos quando morrem? Isso é interessante, essa pergunta, porque essa pergunta é a pergunta que norteia a continuação do livro Black Wings, Almas Perdidas. 2 meses depois, a alma de Ávila se torna uma alma perdida. Ela retorna para junto dos braços de Ulier. Ela passa do plano espiritual
que é o lugar chamado de almas, o lar das almas perdidas, que era aquelas pessoas que elas ainda têm contas a acertar terrenas, que não compreenderam o processo da morte de forma correta. Então ela fica naquele tipo de plano. E por algum tempo ela passa e ela consegue retornar, consegue localizar onde está o Lier, e como uma alma, como uma questão de um espírito, ela fica ao lado dele. Isso será explorado no próximo livro. Então, só para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma apreciação dessa história, abre aspas, né, a fala da personagem Ávila. E eu, minha alma, depois de 2 meses, não encontrou paz. Por mais que eu quisesse tranquilizar o meu espírito, forçá-lo a descansar ou esquecer de tudo, era impossível. A imagem de Uriel dominava a mente de minha alma. Eu não poderia viver essa outra vida assim. Então é importante destacar as reflexões da personagem, bem como o encontro de sua alma com o seu anjo caído da morte, Uriel, que vai ser apresentado no epílogo do próximo livro. Então, abre aspas, eu trago para vocês algumas partes bem interessantes. Independente de qual religião, aprendemos que existe um dia para o nosso julgamento final. Uns profetizam que tal julgamento acontecerá quando o fim do mundo chegar. Segundo os mesmos, o Messias virá à terra, separará o joio do trigo. Vivos e mortos serão julgados conforme os crimes e pecados cometidos e, obviamente, serão ou recompensados no paraíso ou castigados no fogo do inferno. Há outros que dizem que o julgamento ocorre logo após a morte. Espíritos bons vão à morada eterna desfrutar de sua recompensa por seguir as regras, por ter praticado o bem. Enfim, os maus espíritos são mandados ao tormento do fogo eterno e pagarão por todo o mal que em vida praticaram. As almas, mais ou menos, serão levadas ao purgatório, a fim de serem purificadas pelo sofrimento e assim poderem depois morar no paraíso. E há almas que não conseguem se desapegar do plano terreno. De alguma maneira, não conseguiram concretizar o seu real objetivo de vida ou simplesmente mantêm alguma relação com a Terra, cuja libertação de sua alma só se sucederá quando puder resolver tudo aquilo que deixou pendente. Ficam a vagar pela Terra durante dias, meses, anos. Me encaixo nesse último grupo. Entretanto, Uriel estaria aqui, haveria uma possibilidade de vê-lo. Quanto tempo meu espectro vagaria pela terra? Corri até a rua de nosso marcante encontro. Lá estava a velha e escura casa de sempre. As flores exalavam o mesmo fascinante e atraente perfume. A porta fora aberta abruptamente. Uma onda de tensão e espanto era refletida na cara de meu anjo abatido. Ele estava bem na minha frente. Aos meus olhos, ele continuava a mesma criatura angelical de antes. Nenhum de nós acreditava naquele encontro, naquela imagem na sua frente. Uma brisa fria passou por nós. Anubis latiu e entrou na casa. Finalmente, um sorriso desajeitado e tímido escapou de seus lábios secos e avermelhados. Mesmo sendo um espectro, eu poderia sentir o seu toque. Lágrimas escorriam em minha face. Seu toque em meus cabelos e depois contornando os meus lábios me estremeceu. E eu ainda podia ter todas aquelas sensações. Como ele conseguiu penetrar na profundidade de minha alma e me fazer sentir tão viva? Sendo um anjo caído da morte, ainda tinha tamanha habilidade. Ele segurou minhas mãos e caminhamos até a porta de sua casa. Lá, tão juntinhos e parados, olhávamos a neve que começava a cair. Então, pessoal, todos os links e referências estarão na descrição deste vídeo. Caso vocês tenham interesse, adquira o seu exemplar no site Clube dos Autores. Tchau, tchau, pessoal!